Lucas, capítulo de número 10. Eu queria refletir com vocês. Nem sei se posso chamar isso nessa noite de pregação, mas nós vamos meditar sobre a palavra de Deus nessa noite. O Senhor me levou a pensar sobre algo nessa noite com vocês. E está aqui no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 38 em diante. Posso ler, gente? Diz assim o texto: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta. Qual é o nome dela? Isso. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria. A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Alguém tem uma versão aí diferente de distraída na própria Bíblia? Ocupada. Alguém tem uma versão diferente de ocupada e distraída? Agitada. Marta andava distraída, ocupada, agitada em muitos serviços. E aproximando-se do Senhor, lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oh glória, diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, você vai liberar uma palavra para o seu irmão. Essa palavra determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a segunda porção de Deus para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para o seu irmão ou para a sua irmã. Você vai dizer assim, ainda dá tempo. Quando eu disser 3, você vai dizer: ainda dá tempo. Tempo de quê, Camila? De corrigir a rota, de fazer boas escolhas, de parar de perturbar os outros, de parar de ficar perturbado com o que os outros escolheram. Quando eu disser 3, você vai dizer para esse irmão: ainda dá tempo. É 1, é 2, é 3, diga! Fala assim, olhando para o outro, do outro lado, no 3 de novo. Vai, 1, 2, 3, diga aí! Ainda dá tempo. Senta dando glória a Deus aí, que ainda dá tempo. Ainda antes desse culto acabar, ainda dá tempo. Dá tempo ainda. Irmãos, eu tenho muito medo. Eu vou ser muito franca com você. Eu não tenho medo de pecar o pecado imoral, público, vexatório, escandaloso. Esses pecados, sabe, que normalmente acontecem, coisas graves, severas, de caráter moral, que não podem ser resolvidos com uma oração dentro do quarto, porque envolve outras pessoas, terceiros e etc, etc, etc. Defraudar alguém, roubar, qualquer uma das quebras dos mandamentos do Senhor. Eu estou sendo muito franca com você. Cada um tem um nível de tentação. Graças a Deus, por uma questão de vida,
sei lá, cultural, educacional. Cada um vai ter seu nível de tentação de acordo com quem viveu, pela forma como foi criado, pela maneira como serve a Deus. Então cada um aqui vai saber seu nível de tentação. Para algumas pessoas, algumas coisas vão ser mais difíceis do que para outras pessoas, porque foram educadas daquela maneira, vivenciaram traumas e tantas outras coisas que formaram ou malformaram o seu caráter, sua intenção, modo de viver. Isso é natural, vai de pessoa para pessoa. Então eu só estou usando um exemplo aí avulso, que nesse caso é o meu mesmo, né? Eu não me sinto tentada a esses pecados mais graves. Agora, eu não estou chamando eles de graves porque os outros pecados dos quais eu me sinta tentada sejam menos graves, porque não é assim que funciona. Funciona como a gente aprendeu desde novinho na escola dominical: para Deus não tem pecadão nem pecadinho, o pecado é pecado. Irmão, não vai ter categoria no inferno para nível de pecado. Você vai ver galardão no céu para nível de obra, mas você não vê cadeira VIP no inferno para tipo de pecado. Entende? O que prova que para Deus, que é justo e glória a Deus, não tem esse negócio do pecado de um. O pecado de alguém pode até te escandalizar mais pela consequência pública e moralidade desse pecado, mas para Deus, pecador é pecador e pecado é pecado. Você vai ver, por exemplo, Jesus interagindo com a mulher samaritana, sentado junto ao poço. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, né? E você vai ver ele dedicando um tempo ali para aquela mulher que naquela ocasião, ainda antes de viver o arrependimento, o confronto de Jesus Cristo, a consolação, o entendimento do seu pecado e com ele o perdão dos seus pecados, antes de tudo isso, quando Jesus chega ali no alto do meio-dia, Jesus vai dar tempo e atenção para uma mulher que até então estava numa situação de... Está com medo? Isso, ela estava numa situação de pecado. Agora, veja como isso não fez com que ele rejeitasse ela de cara. Ele dedicou a ela uma das moedas mais caras. Eu acho que é até hoje a moeda mais cara do mundo. Tempo. Tempo é a moeda mais cara do mundo. Ninguém compra tempo, ninguém volta no tempo. E Jesus vai dedicar algo preciosíssimo para essa mulher. E ela não era uma mulher de caráter e de moral elevado. Pelo contrário, você lembra do contexto. Já teve 5 e o 6º nem era dela, ou seja, ela estava indo de mal a pior. Só que Jesus vai dedicar para ela tempo, e tempo de qualidade. Jesus vai dedicar para ela tempo de confronto, aceitação, entendimento, arrependimento, perdão, salvação. Agora, você vai ver em outras ocasiões, Jesus não dedicando nenhum minuto para consolação, para salvação, para perdão de pecados. Para os fariseus, por exemplo. Agora, se você olhar direitinho, você vai perceber que o pecado dos fariseus não era aquele pecado escandaloso. Não era aquele pecado que depunha imediatamente contra o caráter ou a moral pública deles. Nós estamos falando aqui de reputação. Quem está entendendo aí, diga amém. A reputação do fariseu é caráter ilibado. Mas Jesus via como eles eram. Jesus sabia que eles eram mais podres do que valão. Aparentemente, a sua reputação era perfeita. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer assim, ó, acerca deles: quem fizer o que os fariseus falam, vai ver a Deus. Porque eles são exímios pregadores, conservadores da lei. Jesus falou isso, ele disse, olha, quem fizer, quem der conta de fazer o que eles mandam fazer, vai ver Deus. Porque eles não pregam nada diferente do que a lei mandava. Mas por que Jesus se aborrecia com eles? A gente vê Jesus manifestando ira em raros episódios do texto sagrado, mas boa parte da manifestação dessa indignação geralmente se dava quando o tema eram
os fariseus, quando Jesus estava dentro da sinagoga, quando ele estava advertindo algum deles. Por que que isso acontecia? Já que moralmente, publicamente, a nível de reputação, eles eram excelentes, por causa da motivação do seu coração. Eles eram a raça mais rejeitada pelo ministério de Cristo, que é qual? A hipocrisia. Então a hipocrisia não destrói a reputação de alguém, mas tira teu nome do livro da vida. Está compreendendo o que eu estou falando aqui? A hipocrisia, ela faz você se afastar completa e absolutamente do centro da vontade de Deus. Agora, diga para mim, como é que a hipocrisia de alguém que quer viver correto faz com que essa pessoa se torne cada vez mais distante da vontade de Deus? Isso não tem só a ver com o quanto eu quero ser a régua que vai aferir a sua vida, mas o quanto eu passei a acreditar, de tanto enganar os outros, que ela é boa para mim também. Jesus diz que aquilo que eles falavam, nem eles davam conta de cumprir, mas exigiam que os outros faziam. O que que pode levar a gente a esse nível de cegueira? A vaidade da nossa reputação, do nosso status. E isso eu tenho medo, para o tipo de vida que eu levo. Eu quero viver uma vida correta, eu quero viver uma vida direita. Eu procuro, com a ajuda do Espírito Santo, tentar passar em revista a minha vida. E eu sei que isso não é um critério só meu não, é de qualquer crente que está aqui ou em qualquer lugar ouvindo essa mensagem nessa noite. É o mínimo. Ninguém precisa obrigar a gente se obriga. A gente quer se ver, a gente quer usar a palavra de Deus como um espelho para poder ver onde está errado. Ao ponto que a gente faz orações como aqui Davi fez ao dizer: expurga de mim o pecado que me é oculto, as coisas que eu não vejo, as coisas que já se tornaram um caminho de iniquidade para mim, coisas que eu já sistematizei, coisas que eu já normatizei por causa de um rito religioso, coisas que eu deixo de confessar por causa de uma aparência, mas como não é nenhum pecado moral, eu também não confesso. Gente que já normatizou a oração e faz dela um ato tão somente ritualístico e não íntimo. Em oração com Deus, por exemplo, você quer ver uma coisa que se a gente não vigiar, a gente para de pedir perdão pelos pecados e ser liberto dos pecados que não deveria mais cometer, ou das falhas e erros que não deveríamos mais cometer. Aquela mania de dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados, porque já virou uma reza na oração. Você nunca pontua o pecado que cometeu. Senhor, perdoa todos os meus pecados, pensamentos, atos, obras, gestos, palavras. Mas peraí, tu lembra que pegou o troco errado? Lembra que não devolveu e já gastou o dinheiro do troco? Pede perdão e restitui ao caixa do mercado. Então, são essas coisinhas, as raposinhas que destroem a vinha, que normalmente tentam pessoas que querem fazer só o que é certo. E aí, como é que eu retorno e conserto algo se agora a minha reputação é maior do que a minha verdade diante de Deus? Então eu não volto e peço perdão para quem eu ofendi. Afinal, eu sou fulano de tal, eu sou fulano. O outro vai pensar que eu erro, que eu sou igual a ele, ou que eu sou menor do que ele. E aí, é aí que tudo começa a desmoronar. Quando o orgulho da sua santidade é mais verdadeiro do que a sua santidade em si. Você não se desculpa com seus filhos porque tem medo de perder a autoridade, mas na verdade está perdendo a autoridade quando não reconhece que errou, porque quer provar ao seu modo que você é maior do que eles. Só que você jamais será maior do que os outros quando precisar se colocar no seu lugar de pecador e de admitir um erro e querer colocar a sua reputação acima das verdades de Deus. E isso vai acabando com a gente. Isso vai tirando de nós o poder de fazer boas escolhas com as motivações corretas. Então, voltando ao que eu estava construindo aqui no início com vocês, o meu maior medo não é essa queda desses pecados morais, públicos e etc. No meu caso, e acredito que daqueles que têm buscado servir ao Senhor também, é o medo de fazer a coisa certa com a motivação errada. E aquilo, ser aplaudido por todo mundo, te dar seguidor, te colocar numa posição de honra, te colocar numa posição de ser celebrado, de ser amado.
E tá todo mundo dizendo uau, e de repente você, sem perceber, se torna a igreja de Éfeso, a igreja mais bonita, a igreja mais incrível, a igreja mais tudo que tinha naqueles dias, mas que quando recebe a carta da revelação de João, o que Jesus vai testemunhar sobre ela fala para ela comprar de mim colírio, para ver, porque tá cega, as melhores roupas, só que ele dizia, fala para ela que para mim ela tá nua, fala para ela, tá cega, é pobre e tá andando pelado e não tá percebendo. Gente, a reputação faz isso com a gente, o zelo com a reputação, mais do que o zelo com a motivação. E nessa noite Deus falou comigo ali, porque o tema do culto é ouça, e Deus me guarde de querer vir aqui falar o que eu quero falar e não o que nós precisamos de Deus ouvir, porque o que nos transforma é a capacidade que temos de ouvir o que Deus quer falar, porque Deus sabe o que precisa ser dito. E o que Deus falou comigo ali diga ao meu povo, e claro, falou comigo primeiro, porque eu jamais falaria com tamanha autoridade sobre isso, se a primeira esmagada no processo não fosse eu. E o que Deus falou comigo hoje através dessa palavra, e eu quero parti-la como pão e pedir a você que tente engoli-la e comê-la, é isso: não permita com que uma vida de likes, de rede social, de comparação, de sucesso ou pseudo-sucesso sistêmico e mundano faça com que você tome escolhas na sua vida aonde a sua reputação seja a prioridade e não a motivação do seu coração, porque naquele dia não importa quantos seguidores você tem, naquele dia não importa quanto de patrimônio líquido você construiu, naquele dia ele não pesa na balança o dólar, o euro, ou a rede social, ou as fotos. Naquele dia, o que ele vai pesar é a motivação do nosso coração. Não é o que você tem, é pelo que você fez. Não é aonde você chegou, é qual caminho você usou para chegar lá. Então há um alerta de Deus nesta noite. É uma noite profética e Deus está dizendo: não deixe o seu sucesso te iludir, não deixe os aplausos ou o fato de ser amado no seu local de trabalho ou ser celebrado na sua família cegar de você a motivação original. E qual é a motivação original? Se não for para ele, não vale a pena. Se não for por ele, não é sucesso verdadeiro. E se não for para ele, a traça vai comer, o ladrão vai roubar e não vai valer a pena. Não vai valer o burnout que você vai desenvolver, não vai valer a depressão que você vai desenvolver, não vai valer a quantidade de remédios que você vai precisar tomar. Entenda, muitos de nós temos problemas, mas a maioria de nós está com maiores problemas porque a reputação se tornou a prioridade e não a motivação. A falta de motivação intencional em servir a Deus está esmagando ministérios, ovelhas, pastores, adoradores, servos. Rapaz, se isso esmaga a gente lá fora, por que você achou que ficaria livre disso só porque está aqui dentro? Camila, o que isso tem a ver com Marta? É um prisma que eu quero lançar sobre apenas duas atitudes que eu vi em Marta aqui, que servem para nós de despertamento nessa noite. Eu percebo que, na verdade, a escolha de Marta em servir Jesus, muito sutilmente, sem que ela percebesse, foi maculada pela sua própria reputação. A decisão dela foi incrível. Qual foi a decisão dela? Receber Jesus em casa. Essa é a melhor decisão que tomamos na nossa vida. Receber Jesus. Vamos lá? Qual é a melhor e maior decisão que a gente tomou na nossa vida? Agora perceba como a decisão de receber Jesus não impede a gente de macular o propósito.
essa decisão foi extraordinária. Essa decisão não foi de Lázaro, essa decisão não foi de Maria, você leu comigo. A proeminência, ou seja, tudo leva a crer que Marta é a irmã mais velha e que o governo da casa, na condição de mulher, está na casa dela. A autoridade é de Lázaro, mas o governo, a gestão, está com ela. O convite veio dela. Quem decidiu receber foi ela. E quem preparou a casa para receber ele foi ela. Havia em Betânia uma mulher que se chamava Marta, e ela convidou Jesus na sua aldeia e recebeu ele em sua casa. A decisão foi maravilhosa. Sem dúvida foi a melhor decisão que Marta já tomou na sua vida. Quem está me ouvindo, diga amém. A melhor decisão que ela já tomou na vida dela. Só que depois de receber, ela percebeu as nuances que passam pelas nossas boas decisões. Ela percebeu como receber Jesus inclui ter que administrar um monte de outras coisas que não estavam no bojo de decidir ter recebido ele. Que é o que acontece com a gente também. Vou falar bem rapidão essa parte aqui, porque eu quero ir no comportamento de Marta. Você recebe Jesus quando recebe Jesus, porque só quer Jesus, mas percebe que junto com Jesus vem o pastor, junto com Jesus vem a igreja, junto com Jesus vem os irmãos, junto com Jesus vem o Judas. Ué, você está entendendo o que eu estou falando? Aí, alguns pensam assim: eu não quero nada disso, eu só quero, porque eu só recebi, porque o meu negócio é com Jesus. Só que é o próprio Jesus que deixa claro: quem recebe os meus, a mim me recebe, mas quem não recebe os meus, a mim não me recebe. Então vamos falar rasgado, irmão. Só que não é só uma instituição, como alguém ceticamente tenta diminuir. Goste você ou não, concorde você ou não, esta aqui, em todo o seu organismo vivo de viver, não nas placas que carregamos do lado de fora, mas em tudo o que fazemos aqui para funcionar do lado de dentro. Cada voluntário, cada pastor, cada adorador, cada músico, cada intercessor, cada um que está aqui é o organismo vivo de Jesus na terra. E qual é o nome que Paulo deu para isso? Corpo. Então, se você está no corpo, uma verruga também pode estar no corpo. Se você está no corpo, uma unha encravada também pode estar no corpo. Se você está no corpo, você pode ser um frequentador, um visitador, um visitante. Acabei de inventar uma palavra, nem sei se existe visitador. Um visitante, você está. Agora, o que torna você parte do corpo é ser parte integrante daquilo que não se retira do corpo. Então, logo você não está, você é. E o que Jesus deixou claro é que aqueles que são corpo, o que o apóstolo Paulo deixou claro é que aqueles que são corpo não menosprezam os membros entre si e compreende que eles são membros individualmente, cada um na sua vocação, mas todos pertencentes ao mesmo corpo. Então não tem esse negócio de dizer: quero Jesus, mas não quero o braço, não, ele diz: a minha igreja é o corpo do qual eu sou cabeça, e eu sou um cabeça constituído, compreenda, sou eu que estou falando isso, de membros inferiores, superiores, órgãos internos, coisas externas. Então o que ele está dizendo? Que a única maneira de pertencermos a este corpo é sendo parte do próprio corpo. Não dá para receber Jesus e não receber tudo que vem com ele. É por isso que algumas pessoas demoram a tomar a decisão. Eu não estou dizendo que é correto, mas eu estou dizendo que eu compreendo. Elas estão levando em consideração que que decidir-se ao lado de Jesus é decidir aceitar o que ele aceita, fazer o que ele quer que seja feito, subordinar-se ao que ele quer que você se subordine, e isso contraria suas vontades, sua carne, seus prazeres. Então são pessoas que ponderam isso na balança. O que não dá é para você criar a utopia gospel de que é possível receber Jesus e determinar o que não vem com ele. Eu recebo Jesus, mas Judas eu não recebo. Eu recebo Jesus, mas com Maria eu não trabalho. Eu recebo Jesus, mas com Pedro eu não me dou porque ele é sanguíneo. Eu recebo Jesus, mas não recebo João porque ele é meio bipolar.
bipolar. Eu só quero Jesus. Se você só quer Jesus, vai ter que aprender a amar quem Ele ama, receber quem Ele recebe, perdoar quem Ele perdoa, ajudar quem Ele ajuda, levantar quem Ele levanta. Você está entendendo? Não existe qualquer coisa depois disso, é utopia. Não existe. Não, eu amo Jesus, eu só odeio a igreja. Não existe. Não existe. Não, olha, eu até gosto de alguns crentes, eu só não presto para ter pastor. Não existe. Desculpa, mas não existe. Seria perfeito, seria maravilhoso. Não iríamos ter problemas, engasgos, discussões teológicas. Mano, ia ser perfeito. Mas não foi assim que Ele quis. Então assim, eu nem vou discutir isso com você. Nem é discussão, o microfone está na minha mão. Nem é uma discussão. Eu também não estou te falando o que eu quero. Se eu pudesse escolher, eu ia escolher como você. Ia ser muito mais fácil para mim, cara. Eu não sou doida, não. Poxa vida, imagina. Poxa vida, eu ter Jesus e continuar baile, ter Jesus e continuar farra, ter Jesus e continuar cachaça, ter Jesus e continuar esbórnia. Oh, ia ser show, mas não dá. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, perdeu. Mas aquele que perdendo, por amor de mim, ganhou. Ganhou. Então, filho, não anule a decisão por causa do que veio junto. Existem pessoas querendo dizer que a culpa da decisão está no que veio junto, por isso não decidem. Eu não vou receber Jesus em casa. Mas olha, o problema não é ele, o problema é aquele Judas desgraçado que vem com ele. Não, olha, eu até receberia Jesus, mas o problema é que eu não gosto daquele Pedro, fala alto demais. Não tem necessidade de falar alto daquele jeito. E assim sucessivamente. Resultado? Não tem problema, não tem rolo, não tem discussão, não tem nada, mas também não tem. Aí você tem que decidir o que é melhor. Eu estou falando rasgado, irmão. Hoje eu não estou boa, não vim para brincar. Estou com um monte de coisa engasgada que eu não posso falar. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E aí é você que tem que avaliar. Tá bom, vou entrar nesse vento, nesse rolo. Mas também o que eu vou ter, aí eu vou para a mensagem do pastor Eduardo. Você bota na balança e só me diz se compensa. Camila, vai ter levante? Vai. Vai ter Judas? Vai. De um lado da balança tem levante, tem Judas. Tem afronta, tem cruz, tem coroa, tem perseguição, tem cuspe, tem tapa na cara. Ixi, de um lado da balança hoje tem tantas outras coisas. Tem conversa fiada, tem mentira, tem difamação, tem fofoca, tem sensacionalismo. E não é de fora não, são dos próprios crentes, daqueles que também se dizem igreja. Tem isso, ei, ninguém aqui está traumatizado porque o ímpio traiu. Ninguém aqui chora porque o ímpio xingou. A nossa revolta é que é o Judas, é o Pedro, é o irmão. Você está me entendendo? Eu não vou mentir para você, filho. Tem isso tudo de um lado da balança. Só que quando chega no final da noite, que você vai dobrar o joelho e chorar as pitangas toda, tem do outro lado, tem abraço, tem consolo, tem explicação, tem motivo, tem fé, tem propósito, tem entendimento. Tem no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, tem ânimo, tem ânimo. Tem ânimo, tem eu venci, tem eu venci, tem eu venci. Tem nome no livro da vida, tem alegria na salvação, tem conhecimento, tem sabedoria. Aí quando você
você começa a ver tudo que tem do lado da balança, que é decidir-se ao lado de Jesus, tu olha para o Pedro, tu olha para o Judas, tu olha para Maria, tu olha para o fofoqueiro, tu olha para o vacilão, para o frustrado, para o traumatizado, e ao invés de começar a dizer mata, então você diz: tem misericórdia, tem compaixão, tem misericórdia, é bom demais te servir, me inclui no teu reino, me usa. Mas o que você queria era um reino de perfeitos. Eu quero um reino de perfeitos. Eu quero um reino de pessoas que me ajudam. Eu quero um reino de pessoas que me levantam. Eu quero um reino de pessoas que me aplaudem. Eu quero um reino de pessoas que vão celebrar eu fazer o certo. Eu não quero um reino de frustrados. Eu não quero irmãos traumatizados. Eu não quero comunidade com inveja. Eu não quero. E aí, quando você descobre essas coisas, qual é a primeira decisão? Destruir a primeira. Não quero mais Jesus. Só que aí depois você descobre que sem Ele não dá para viver. Aí o que você faz? Continua vivendo a ilusão de que está vivendo com Ele, vivendo distante de tudo que manifesta o reino dele e o seu trabalho. Isso deixou Marta atribulada, e eu não critico a tribulação de Marta, eu me espelho para saber onde eu tenho que corrigir minha rota. E é isso que o Espírito Santo está propondo para a gente hoje aqui. Qual é a situação de Marta? Está atribulada? Tá. Está ansiosa? Tá. Está preocupada, porque ela vai receber isso tudo. Ela não disse: eu vou receber a galera toda. Ela disse que convidou quem? Para receber quem? Ela ia receber em sua casa quem? Só que quando ele está sozinho, ele está com 12. E ainda tem os outros que andam atrás dos outros que andam com ele. Então é aquele povo, irmão. É gente na janela, é água no feijão, é café que vira chá, para tentar multiplicar a coisa toda. No meio de tudo isso, tem descarga igual nos dias de hoje não. Imagina esse povo chegando em caravana de viagem dizendo: onde é o vaso de desonra? A latrina, onde é? Ah, é ali, o sanitário, é ali. Imagina. E Marta, troca água, e tire servos e servas. E daqui a pouco ela olha: cadê Maria? Corajosamente, porque, irmão, para escolher o que só você sabe, que só você pode escolher, não basta ter vontade, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de ter uma cambada de gente dizendo: ela é irresponsável. Tem que ter coragem. E normalmente o Espírito de Deus te inclina a escolher coisas que o céu vão aplaudir e a terra vai reprovar. E é nessa hora que você vai aferir se a tua reputação ainda está no cabresto ou se ela já cegou a sua visão. Porque nessa hora, se você ainda estiver com a reputação no cabresto, você vai dizer: problema, importa-me primeiro obedecer a Deus. Agora, se a vaidade já tomou conta e você não percebeu, você vai represar tudo que deveria estar vivendo para fazer o que é certo, não porque é certo, mas para ser aplaudido, pervertendo a motivação, que era o único filtro capaz de administrar as decisões corretas que você toma, mas que trazem desdobramentos maiores do que você. Quando a motivação é corrompida, a compensação da decisão se perde. Vou falar de um jeito que é para todo mundo entender. Maria tem o filtro da compensação, ok. Ela aguentaria, não é o que aconteceu, mas entenda. Maria aguentaria o sermão de Marta. Ela aguentaria a perturbação dos vizinhos criticando ela, as outras donas de casa dizendo: você viu o comportamento de Maria, lavou uma louça toda, aquela desgramada não fez foi nada, preguiçosa, bicha remelenta, não vale nada, tu viu? Estava lá com ele. E a gente aqui trabalhando. Ela aguentaria todos os comentários de quem reprova, de quem não concorda, porque ela teria a compensação do que recebeu, haja vista que soube que escolheu a coisa certa com a motivação. Aí a compensação vem. A compensação do quê? Quando você ouve, abre aspas aqui porque eu vou falar grosso modo, quando você ouve o pau cantando na casa de Noca, como diz o baiano, mas você lembra do que você recebeu, e aí a chicotada vira pluma, a afronta vira testemunho,
Porque você lembra do que viveu, diante daquilo que escolheu, e nada do que fizeram depois daquilo, por não terem concordado com a sua escolha, é maior do que o que você sentiu enquanto vivia, do que o que você recebeu enquanto vivia. Então, decisões certas, com motivações corretas, trazem um filtro de compensação que nada rouba aquilo que você viveu. Como que eu preservo esse filtro dentro de mim, Camila? Quando você faz o que é certo com a motivação certa, mesmo que você perca, você continua ganhando. Porque ninguém perde por fazer o certo com a motivação certa. Você deita com o mundo tacando pedras a seu redor e você dorme em paz. Porque você sabe que fez a coisa certa com a motivação correta. Então isso compensa. Aquela dor machuca, mas não te fere para sempre. Aquela palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, quando você decide no filtro da reputação, vai faltar compensação, vai faltar muro nessa represa para compartimentar todo o sentimento danoso, toda acusação desastrosa de tudo que você recebeu por não ter tido a motivação correta em fazer a coisa certa. Então vou repetir o que eu disse no início. O meu maior medo hoje, eu quero impregnar esse temor no seu coração, não é de não fazer a coisa certa, mas é de começar a fazer a coisa certa com a motivação errada. Quando isso acontece, quando eu estou em pecado, não. Quando a minha reputação se torna maior do que a pureza da minha motivação. Marta não percebeu. Porque quem comete esse erro não percebe. A gente não percebe quando começa a cair nessa tentação. Por que não percebe? Porque as obras sufocam a motivação. O resultado bem sucedido sufoca a intenção de purificar a minha intenção. Tudo que você faz dá tão certo. Tudo que você mete a mão explode tanto. Tudo que você se propõe a fazer é com excelência. Você é tão bom em tudo que você faz. Você não mente, você não engana, você não defrauda, você não usurpa. Você é correto com as pessoas, é correto com você. Então, ora, você é maravilhoso. Você é maravilhosa. E aí que a maravilha começa a ir pro ralo. Porque agora tudo isso levou ao reconhecimento, tudo isso levou ao governo, tudo isso te levou a um novo nível. E nesse novo nível, você não conta mais só com o que Deus espera de você, mas como as pessoas vão reagir em cima do que você vai fazer. Marta não percebeu, mas como é que eu sei que a decisão foi maravilhosa, mas a motivação depois de decidir foi maculada pela reputação? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Como é que eu vejo isso? Porque agora ela não está incomodada em como ela está incomodada em ver Maria melhor do que ela. Como que eu sei que minhas escolhas me levaram à minha frustração? Não é quando eu estou mal por estar como eu estou, isso é legítimo. Se você fez uma escolha ruim, é natural que você se sinta mal por ela, sim ou não, igreja? A igreja ainda está comigo? Deixa eu ouvir um amém. Pessoal lá do fundão ainda está comigo? Diga amém. Como é que eu sei que as minhas escolhas minhas escolhas ruins produzem frustração e tristeza em mim? Ora, é só eu avaliar o estado que eu estou. Mas normalmente, como fazemos essa avaliação? Eu determino o lugar que eu estou, se ele é bom ou se ele é mau, quando eu olho para o estado que você está. E isso é errado. Seja para mais ou para menos, presta atenção, redobra a atenção, abre essa mente. É assim, ó. Se você está pior do que eu, então eu sinto que eu estou. Hã? Vamos lá. Vamos supor, eu não estou bem, estou mal. Só que eu vejo que você está muito pior do que eu. Automaticamente eu já penso que eu não estou tão mal assim. E por que eu penso isso? Porque eu vi que você está pior do que eu. Automaticamente, por mais crente que você seja, é gerado em você quase que um sentimento de gratidão. Não pelo outro tá ruim, mas por você pensar, até que eu não estou tão ruim. Não é?
Aí vamos para uma parte mais além. Você quase fica feliz. Aí se você pensar, você vai dizer assim: mas eu não fico feliz porque o outro está mal. Mas por que você só descobriu quando viu que ele estava pior? É assunto para outro dia, mas hoje eu falei, vou te levar a pensar. Vem comigo. Aí eu já penso que não estou tão mal. Isso me tira até da minha situação, que pode ser péssima. Só que o fato de ter visto você pior fez eu pensar que podia estar melhor. Mas eu estou tão ruim quanto você. Ver a sua vida ruim não me ajuda a querer resolver a minha. Eu saio do meu estado de realidade, porque eu começo a olhar para a sua vida como régua para a minha vida e penso: ruim tá fulano. Só que o problema é que isso também acontece de outra forma. Às vezes você nem está tão ruim quanto achou que estava. Só que você viu alguém que está muito... Isso, não finge que não é com você não. Vamos junto. Você só tinha uma crise existencialzinha e outra. E você pensa: cara, isso aí eu acho que eu vou resolver esse ano. Mesmo que eu não resolvi ano passado, nem retrasado, nem o anterior. Mas eu acho que... Só que aí você se compara na internet, vê as fotos na rede social, seu círculo de amizade é bem sucedido, parece até que não combina com a sua realidade. E você começa a ver que todo mundo à sua volta não está só bem, mas está muito melhor do que você. Quase que como se apertassem um botão de consciência. Você diz: cara, eu não rompo. Mano, eu não estou bem. Agora, você nunca chega a essa consciência por você mesmo. Por isso sua motivação é corrompida, seja para bem ou seja para mal. Porque você só consegue chegar a essa dimensão quando se compara. Seu aferidor está destruído, irmão. Você já não tem uma régua. E por que não tem mais uma régua? Segura, porque sua régua já deixou de ser agradar a Deus há muito tempo. A régua agora é o sucesso do outro. A régua agora é a vida que o outro leva, o tipo de crente que o outro é. A régua agora é a unção do outro, é o chamado do outro, é o ministério que o outro levou. Qual é o método que você aplica? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Não é errado termos referências, mas a régua tem que ser a vontade de Deus. É a única régua segura. Você vai passar por 2 momentos de conflito na sua vida. O primeiro, de achar que não pode nada, e vai descobrir que pode muito mais do que pensa. Qual é o segundo? Achar que pode tudo e perceber que na verdade não é tão capaz quanto pensou que acharia. Nessa hora você vai entrar num terceiro conflito, o da maturidade. Que conflito é esse, Camila? É quando você pensa que já não pode nada, mas também não pode tudo, e vai começar a se perguntar: então qual é o meu propósito? Para que eu fui chamado? Para que eu fui chamada? E na busca por esse propósito, você vai ver como outras pessoas venceram e vai tentar fazer o que elas fazem e vai se frustrar, porque todas as vezes que você escolher a maneira como os outros decidem e a maneira como os outros escolhem, você vai errar, porque não vai estar olhando para a régua de Deus. Qual é a régua de Deus? A régua de Deus não diz para mim que eu posso fazer tudo. A régua de Deus diz para mim tudo que eu devo fazer para Ele. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Não é sobre eu querer ser Maria, nem é sobre Maria ter que ser Marta, nem é sobre Marta ter que ser Maria. É sobre encontrar o seu propósito. E como que isso tem que funcionar? Não adianta saber o que é certo, você precisa fazer com a motivação certa. E a motivação sempre é maculada quando eu olho a vida do outro como régua de comparação. Porque se ele está melhor do que eu penso que eu estou mal. E se eu estou melhor do que ele, eu acho que eu já estou bem, mesmo que eu esteja mal. Então olha o que está acontecendo aqui. Marta está olhando para Maria, e como eu sei que ela maculou o serviço dela, quando não incomoda ela o fato dela servir, mas quando o maior incômodo ela tem em ver a
onde Maria está. Vamos falar a verdade? Todo mundo aqui pode ter uma frustração, mas ela só se revela quando alguém vence na área que você não venceu. Está escondidinha, está na miúda, está debaixo da almofada. Mas se você vê alguém vindo de onde você veio, rompendo numa área que o outro tinha equivalente à mesma coisa que você para romper e não rompeu, isso te frustra. Porque não há resposta que justifique aparentemente porque que um foi e o outro não foi, se aparentemente você é tão esforçado como ele. Vai ouvindo aí. Por que eu sei que Marta está num problema? Por que eu sei que a decisão foi excelente, mas a motivação agora foi errada? Porque mais incômodo do que estar ansiosa, preocupada e perturbada é ver que Maria está bem. Quando você sabe que fez o que é certo com a motivação correta, como o outro está, não interfere nas suas emoções. Vamos falar a verdade nessa noite, vamos começar a olhar para aquele cantinho sujo do nosso coração. Todo esse estresse que você está vivendo, toda essa frustração que você está jogando para debaixo do tapete, é por medo de olhar para as suas escolhas erradas, porque a sua motivação foi maculada no processo, mesmo tendo a melhor das intenções. E a raiva de tudo que hoje você não tem e se manifesta na vida de quem tem. Será que não diz respeito ao que você sempre quis ter, mas não conseguiu ter? Marta vai pegar agora seu governo, sua intimidade, sua proximidade. Quem está me ouvindo, diga amém. E sua autoridade. Ela tem proximidade com Jesus, está desenvolvendo intimidade com Jesus, ela tem acesso com Jesus e exerce autoridade em Jesus. Rapaz, a mulher fez um convite e o homem aceitou. Quem é o homem? O filho do homem. É coisa séria. Ele entra na casa dela, ela serve ele. Então ela vai utilizar suas obras, sua história, sua proximidade com ele, que aparentemente no início parece ser maior do que a de Lázaro e a da própria Maria. O convite é dela, quem serve é ela, quem chamou foi ela. Quem tinha a maior possibilidade de ter maior intimidade com Jesus nesse contexto? Ela. Então ela vai usar tudo o que ela tem com ele para tirar dos pés dele quem ela não concorda que ali esteja. Esse é o segundo maior medo que nós precisamos desenvolver no nosso coração. Qual? Usar a intimidade que nós temos, a proximidade que nós desenvolvemos, o serviço que para ele executamos, como ferramentas de manipulação, para fazê-lo tirar de perto dele aqueles que não concordamos que estejam nos lugares que nós não estamos. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Vamos falar rasgado então, que é para todo mundo entender? Tem gente aqui dizendo, mas quem é crente igual eu lá em casa? Ninguém é crente igual eu lá em casa não, Camila. Lá em casa sou eu que oro, lá em casa sou eu que jejuo, lá em casa quem serve a Deus sou eu aqui, ó. Hoje, culto de quarta-feira, ouça. Camila, eu moro não sei quantos quilômetros daqui, lá em casa mora 5 pessoas, só quem veio? Eu acho lindo quando Jesus confronta as nossas certezas, porque para Marta chegar para Jesus, gente, e falar, mestre, tu não te incomoda que ela sirva aí, que ela fique aí não? Diga-lhe, ela disse para Jesus o que ele tinha que dizer para Maria, perdeu a noção. Olha o que ela disse, diga-lhe que se levante e vá me ajudar a servir. Quando Jesus diz, Marta, Marta, você está ansiosa, está cansada, ocupada, preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Agora eu vou resumir. Marta está dizendo, Senhor, olha aí, eu estou aqui trabalhando e minha irmã está aí não fazendo nada. Diga a ela que se levante daí e venha me ajudar a servir. Resposta de Jesus, não. Resumindo é isso, não. Não porque tu não me manda,
Não porque o fato de eu ter entrado na tua casa pode dizer que a casa é tua, mas a vontade é minha. Eu não entrei aqui arrombando porta, foi você que me convidou. E eu vou botar a casa em ordem nessa noite. E aí agora sou eu que estou falando. Tem gente aqui, tu não peca, tu não prostitui, tu não rouba, não faz nenhum pecado moral, mas está ficando com a motivação do coração suja e não estava percebendo. Começou a se achar o maior crente de todos. Tu é a mais santa, tu é o que mais ora, tu é o melhor da tua casa, porque o outro bebe, tu não bebe, o outro fuma, tu não fuma, o outro é assim, o outro é assado. Sem perceber, começou a ser reconhecido, começou a fazer sucesso. Os vizinhos amaram a sua recepção. Marta, seu pão é o melhor, seu bolo é o melhor. Marta recebe como ninguém. Tu começou a virar a própria régua, e agora você tem que superar a si mesmo. E Jesus está dizendo, isso está acabando, não só com o nosso relacionamento, mas com o relacionamento das outras pessoas que através de você, elas chegaram perto de mim. E agora você mesmo quer que elas saiam, porque elas estão usufruindo de uma coisa que você não usufrui mais. Elas estão provando de uma coisa que você não prova mais. E por que não? Porque ela não está nem aí se vai ter comida, se o vaso está limpo. Ela entendeu que louça tem todo dia, pão tem todo dia, vaso tem que limpar todo dia, mas Jesus na minha casa é só hoje. E você, Marta, está preocupada com o que vão pensar de você. Reputação versus motivação é o fighter dessa noite. Quando perguntarem como é que foi o culto, você vai dizer, briga, luta. Grita comigo, diga luta, diga luta. E aí vão perguntar pra você, quem lutou? Você vai dizer, reputação e motivação caíram no pau. E aonde foi o ringue? Você vai dizer, você não acredita? Foi no meu coração. Elas passaram, enquanto a irmã pregava, o tempo todo brigando entre si e dizendo, esse ringue é meu, esse ringue é meu, esse ringue é meu. E quem ajudou a decidir a vitória? Você vai dizer, o juiz. Porque eu entreguei todos os meus pontos, todos os golpes que eu dei, todas as certezas que eu tinha, pensando, é claro que ele vai ouvir a minha oração, é claro que ele vai tirar do meu caminho tudo que me incomoda. Só que quando você pede muito Deus para tirar uma Maria da posição que ela está, quando você questiona muito a Deus sobre o sucesso que alguém que faz a mesma coisa que você faz, mas tem sucesso que você não tem, e quando você usa aquilo achando que se Jesus tirar aquilo do lugar que está, as balanças se equiparam e tudo fica resolvido, e você pensa, Senhor, é só tirar isso que cura o trauma, é só tirar isso que a frustração cai por terra, e Ele não tira, é porque obviamente aquilo que você quer que Ele mude é o que Ele vai usar para mudar você. Abre aspas para o que eu vou falar, sou eu que estou parafraseando, tá? Se Jesus desse continuidade à conversa, possivelmente o teor dela seria mais ou menos assim, Marta, ela não vai sair dali não, porque eu não tiro o que te incomoda dali, para você entender que esse lugar não é de exclusividade não, você também pode sentar ali. Mas por que você não senta? Aí você vai querer me bater, mas eu tenho que falar. Porque tua reputação não deixa. Que vão dizer do teu serviço? Que vão dizer da sua casa? Vamos falar a verdade? O dono da casa não quer ficar mal visto. Uma serva abnegada não quer ser tida como uma relaxada. Só que o que Jesus está tentando mostrar para nós através dessa situação nessa noite é o seguinte: você tem que ver com o que você vai querer lidar. Se você vai querer mulheres, homens voltando para casa e perguntando: o que Marta fez? Ou o que Jesus fez?
Porque, irmão, não adianta. Quem tiver focado em Marta vai chegar em casa falando do pão que ela assou. Mas quem tiver focado em Jesus não vai se lembrar nem do que vai comer. Maria estava muito na coragem de escolher a motivação e não a reputação. Você tem que tomar essa decisão hoje. Porque essa reputação está acabando com as motivações mais sinceras que você já teve na sua vida. Junto com isso, com os resultados mais brilhantes que você já teve na sua vida. Já tem algum tempo que você não goza de contentamento. Está sempre faltando alguma coisa. Motivação está sendo maculada. Maria se ajoelha. Marta tenta pedir Jesus que tire ela dali. Jesus não tira ela de lá. E se ele não tirar ela de lá, o que ele está dizendo? Que o que ela está fazendo não é errado. Ok? Então, se o que ela está fazendo não é errado, gente, vamos aqui, rapidão. Eu chego aqui para qualquer um desse pessoal aqui na frente e digo assim: Jesus ali, fulano ali está sentado no lugar errado. Tira ele de lá. Aí Jesus vem aqui, olha para o fulano, olha para mim e diz assim: não, fulano está sentado no lugar certo. E ele soube escolher o melhor lugar. Se eu estou vendo que tem uma cadeira do lado dele, e se Jesus está dizendo que o lugar que ele sentou não é errado, significa o quê, gente? Oi? Que eu também posso sentar. Mas sabe o que está acontecendo com a sociedade? Eu quero sustentar minha reputação até o final. E aí vamos lá agora. O texto não diz que Marta foi lá e se ajoelhou. Não diz. O propósito de Marta sempre foi servir. Mas ela precisava corrigir a motivação. Um capítulo posterior ou 2, Marta agora servia, Maria quedava-se, e isso não perturbava mais Marta, porque quando você corrige a motivação, a posição do outro não te incomoda mais. Agora, se eu estou incomodado com a posição que você está, eu só tenho duas opções: ou eu corrijo a minha motivação e continuo fazendo o que eu fui chamado para fazer, ou eu sento do lado da cadeira que tem do seu lado e vejo como eu me sinto lá. O que eu não posso é continuar dizendo que você está errado só porque eu estou frustrado em fazer o que eu escolhi fazer. E vou te levar a acreditar que você está fazendo errado só porque você não está se sentindo tão mal quanto eu. Eu ouvi isso numa mensagem do pastor Eduardo e nunca mais esqueci, virou uma filosofia na minha vida. Abel leva uma oferta para o Senhor e Caim, seu irmão, também leva uma oferta. Você conhece a história. O Senhor Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de Caim. Cai o semblante e o Senhor diz para ele: Caim, se você trouxer uma oferta boa, eu também não vou me agradar? O que Deus estava dizendo? Troca a oferta, traz uma outra oferta, e eu vou me agradar, assim como eu me agradei da oferta de Abel. Só que ele odiou aquela situação e pensou: vou matar meu irmão. E matou o irmão. Quando Abel entregou aquela oferta, Abel levantou uma régua de entrega. É dali para cima, ou é a partir dali, ou é até ali que Deus quer receber. Então qual era dele? Olhar a oferta de Abel e pensar: vou entregar algo semelhante, porque eu já vi que aquela oferta Deus recebe. Mas ele preferiu matar o irmão, para o irmão nunca mais poder entregar nada. O que as pessoas estão fazendo hoje? Ao invés de melhorarem a qualidade da entrega delas, elas querem matar quem está entregando o que elas ainda não entregaram. E isso só revela uma coisa, gente. O quê? Frustração, motivação corrompida. Por quê? Porque você quer ser mais amado pelos homens do que amado por Deus, mais aplaudido pelos homens do que aplaudido por Deus, mais celebrado pela sua família do que celebrado pelo céu. E o Senhor Jesus foi categórico. Ele disse: quem não aborrecer pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim.
Não significa que você vai arrumar briga com a família. O que significa é que entre escolher Jesus e o que querem que você escolha, você sempre vai escolher o que Jesus quiser que você escolha. Se Deus não está mudando posição de algumas pessoas que te aborrecem, é porque Deus está usando o lugar que elas estão para te mostrar que você precisa corrigir a sua rota. Agora, vai caber a você, se você tem humildade para se olhar no espelho e falar: mano, o problema não é do outro não, o problema é que eu estou frustrado, é que eu estou revoltado, é que eu estou ansioso, é que eu tomei decisões que eu achei que eu não tinha escolha. Porque todo mundo que faz uma escolha ruim diz que não tinha escolha, mas tem, sempre tem. O problema é que nem todos nós temos coragem de escolher o que temos que escolher, e acabamos por escolher o que menos vai prejudicar a nossa reputação, a nossa imagem, nosso nome, nossa empresa, nosso dinheiro, nossa conta. E depois queremos ficar emocionalmente sarados. Não vai ficar, não vai. Você vai odiar o sucesso do outro. Você vai continuar tendo revolta com o bem-sucedido do outro. Por quê? Porque você vai sempre usar ele como uma régua que denuncia a sua frustração. A pergunta hoje é: vai mandar Maria sair? Ou vai aceitar a sua escolha? Ou vai sentar do lado dela? Vai melhorar a sua oferta? Ou vai matar Abel? Vai continuar matando pessoas? Ou você vai parar hoje, diante dessa palavra, e vai dizer: Senhor, eu quero fazer as pazes com as escolhas que eu fiz. Se o meu propósito é servir, eu não quero ficar perturbado com quem não serve. Purifica o meu coração. Se eu paro na escala de voluntário 3, 4 vezes na semana, porque eu disse que queria ser voluntário, eu não quero ficar perturbado com quem bota o nome e não vai. O problema é de quem não vai. Limpa o meu coração. Se eu sou a Marta que serve, não me deixa ficar perturbada de ver a Maria no púlpito. Limpa o meu coração. Agora, Senhor, se eu sou a Maria, não deixa a Marta me tirar daqui. Não deixa a opinião da minha vizinhança me tirar daqui. Me dá coragem para assumir as minhas escolhas. Porque sucesso e fracasso tem a ver com a fé que você teve nas suas escolhas. Não se sinta mal pelas escolhas que você sabia que tinha que fazer. Agora, se você não fez, não culpe Maria. Escolhe hoje, porque a palavra profética que Deus colocou na gente aqui no início foi o quê? Ainda. Quem lembra? Ainda há tempo. Escolhe. Se vai servir, serve. E serve alegre. Se vai sentar, senta e não fica perturbado. Porque também tem gente que quer ficar onde Maria está e está perturbado. Então é porque o teu lugar não é aí. Quem entendeu, diga amém.